A safra de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais passou por uma reestimativa e reduziu ainda mais a expectativa de produção dessa safra, o que pode ser uma das piores quedas de produção dos últimos 10 anos. Para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, trazer para a gente todos esses números da safra de laranja, a gente recebe aqui o Vinícius Trombin, ele que é coordenador da pesquisa de estimativa de safra do Fundicitrus, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Vinícius, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, é um prazer falar com você e com todos aí que estão nos acompanhando. Vinícius, da última vez que a gente conversou, na última estimativa de safra lá no mês de maio, a expectativa já era de uma queda na produção e agora esses números foram revisados novamente, reduzindo ainda mais. O que a gente se deve a essa queda das previsões de produção para esse ano? São dois motivos. Primeiro, essa seca muito grave que está acontecendo, né? Então, já desde julho, os índices pluviométricos são muito escassos e que devem, então, a essas próximas laranjas que vão ser colhidas, né? Ainda falta 75% da safra para colher e essas laranjas vão ser com tamanhos menores do que nós havíamos projetado em maio. Essa é a nossa expectativa atual, porque também a previsão para os próximos 15 dias é de falta de chuva. Então, isso deve comprometer o crescimento das laranjas e também a queda de frutos já está mais alta do que nós havíamos projetado. No geral, a nova projeção da taxa de queda subiu de 17% para 17,30%. E aí, com essa nova estimativa, qual deve ser o tamanho da produção de laranja aí na região citrícola de São Paulo, Minas Gerais? Quanto deve ser produzido e qual que é essa comparação aí com as safras anteriores? Tá, ok. Bom, a nova projeção é de 287 milhões de caixas. Ela é 1 milhão a menos do que a projeção feita em maio e 100 milhões a menos do que a safra anterior. 100 milhões de caixas, né? 1 milhão de caixas a menos e 100 milhões de caixas a menos do que a safra anterior. E aí, Vinícius, como é que estão as perspectivas já para o futuro? Essa seca que a gente vive aqui pode impactar também a próxima safra aí na região? Ainda é cedo para a gente comentar sobre a próxima safra, né? Muita coisa ainda pode acontecer em relação às chuvas e também às temperaturas que a gente vai acontecer durante a primavera. Então, ainda é bastante cedo. E aí você comentou, né, Vinícius, que ainda restam 75% para ser colhido. Quando é que devem ser encerrados esses trabalhos? Devem se estender até quando essa colheita? A colheita da safra de laranja está mais lenta do que o ano passado. Nesse mesmo momento, no ano passado, a gente já tinha 35% colhido. E na média nós estamos com 25% já colhido. A expectativa é que essa colheita se estenda até março do ano que vem, porque nós tivemos uma concentração maior de floradas de segunda florada, né, de laranjas de segunda florada. E isso, então, fez com que essa colheita seja um pouco mais lenta do que o ritmo normal de safras anteriores. E como é que essa diminuição na produção pode impactar nos preços para o produtor? A gente deve ter uma valorização da laranja no mercado? Nós aqui não acompanhamos o preço da laranja. A melhor fonte é o CPEA, que é da Universidade de São Paulo, de Piracicaba. Mas os preços eles estão, né, se manteram nos mesmos índices do ano passado em função dessa menor oferta, né? E aí, Vinícius, falando agora da sanidade desses pomares, houve grandes problemas com doenças nessa safra ou foi uma situação mais controlada nesse ciclo? Não, a falta de queda, né, ela agrava ainda mais os problemas, os efeitos das doenças, né? A falta de chuva agrava ainda mais os efeitos da doença. Então, é também por isso que a gente tem aí uma maior taxa de queda, né, do que o esperado.
Vinícius, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento para a cultura da laranja. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado pelo espaço. Eu queria agradecer a todos os produtores que nos apoiam, né, e colaboram para que toda a cadeia tenha números confiáveis, né, e democráticos, né. Ao mesmo tempo, então, todos tenham conhecimento da informação, uma informação transparente e confiável. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Um abraço. Esse, o Vinícius Trombin, ele que é o coordenador da pesquisa de estimativa de safras do Fundicitrus, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para a safra de laranja no cinturão citrícola do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Segundo os dados da Fundicitrus, a atual safra de laranja deve ter produção de 287 milhões de caixas, o que representa uma queda de 1 milhão de caixas com relação à última estimativa publicada no mês de maio e uma queda de 100 mil caixas com relação à safra passada. Segundo o Vinícius, essa queda se dá primeiro em função da diferença entre um ano e outro das safras, que já é comum para a cultura, mas também pela falta de chuvas expressivas nesse momento nas regiões produtoras. O Vinícius destacando um período bastante seco já desde o final do mês de junho, se estendendo aí por julho, agosto e agora setembro. A colheita está acontecendo nesse momento, mas o peso dos frutos é menor e também a taxa de queda desses frutos está mais elevada em função dessa falta de chuvas, que também ajuda a agravar a ação das doenças, impactando nessa taxa de queda. O Vinícius destacando que esses trabalhos de colheita devem se estender até o mês de março do ano que vem e o produtor deve ter, então, essa produção menor nesse ano. Para a próxima safra, o efeito dessa seca ainda não pode ser mensurado. O Vinícius destacando que ainda existe um prazo de tempo muito grande para a próxima safra começar a se desenvolver, então novas chuvas podem ajudar o desenvolvimento aí para safras futuras. O que se sabe com certeza é que nesse momento essa safra vai ser mais baixa, o que representaria aí uma das piores quebras de safra dos últimos 10 anos para o cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.